Bom dia, boa tarde, boa noite. Começaremos a nossa aula, né, destinada à disciplina de habilidades médicas, né, do eixo de SOI, né, e espero que esse conteúdo sirva não só para os alunos que estejam cursando essa disciplina, mas para quando precisar de um material de consulta aí, tá bom? Eu sou o professor Rodrigo Magri Bernardes e vamos começar a nossa aula. Bom, como eu disse, nossa aula hoje é sobre pressão arterial, né? Aferição, verificação da pressão arterial. Declaro que não há conflito de interesse nesta apresentação e as imagens são meramente ilustrativas. A pressão arterial, ela é um dos sinais vitais. Eu trago aqui a título de recordação os outros sinais vitais, que é temperatura, frequência respiratória, e a gente consegue acoplar aí na frequência respiratória a saturação de oxigênio, pulso e a dor. Né? E aí, junto com a pressão arterial, nós temos 5 sinais vitais. A função dos sinais vitais é demonstrar as condições clínicas de um paciente, permitir relacionar as variáveis fisiológicas a outros achados do exame físico e determinar as necessidades assistenciais. Lembrando que vocês aí na prática clínica de vocês não vão tratar apenas um sinal vital, vocês vão tratar vários achados ao mesmo tempo, combinados, e é isso vocês vão desenvolver o raciocínio clínico a partir daí. Para verificar os sinais vitais, a gente tem que ficar atento a algumas coisas, que seria verificar o material a ser utilizado. Cada pessoa apresenta seus valores de referência de sinais vitais, especificamente para a pressão arterial. Isso é muito real, isso acontece sempre, né? A gente vê, é importante perguntar para a pessoa, como que costuma ser a sua pressão? Se uma pessoa fala para você que a pressão, minha pressão é baixa, né? Normalmente está 100 por 60. Se a pessoa está com uma pressão de 130 por 80, talvez para ela já seja um problema. E o contrário também é verdadeiro. As condições do ambiente, o ambiente tem que estar calmo, tem que ter temperatura agradável, tem que ser silencioso e, muito importante, garantir a privacidade do paciente, além do ambiente, ali no momento da exposição. A gente não precisa deixar a pessoa sem camiseta, né, sendo que a gente vai precisar expor só o braço e assim por diante. Precisou tirar a blusa inteira para expor o braço, mas será que tem como cobrir a região do tórax, do abdômen? Então, expor o mínimo possível esse paciente, garantindo a privacidade e dignidade dele. Quando aferir os sinais vitais? Trago aqui algumas situações, né? Na visita domiciliar, durante a hospitalização, antes, durante e depois de procedimentos cirúrgicos, de procedimento diagnóstico invasivo, transfusão de hemoderivados, né, quando tem alguma reação transfusional, normalmente os sinais vitais são as primeiras coisas que se alteram. Antes, durante e depois da administração de medicamentos que interfiram aí diretamente nos sinais vitais e mediante qualquer mudança clínica do paciente. E vamos lá falar exclusivamente da técnica, né, de aferição ou verificação ou medição da pressão arterial. Pressão arterial é a força exercida pelo sangue sob pressão do coração contra as paredes laterais da artéria. Sofre influência fisiológica direta do débito cardíaco, da resistência vascular periférica, do volume de sangue circulante e da viscosidade do sangue. E também sofre influência de outros fatores, como idade. A gente sabe que com o avançar da idade pode ser que aconteça aumentos na pressão arterial. A condição emocional, se a pessoa está ali muito eufórica ou nervosa, é comum essa pressão se elevar. Etnia, né? Então, pessoas negras tendem a sofrer mais de aumento da pressão arterial. Sexo, é mais comum mulheres, né, terem valores pressóricos basais mais baixos, mas isso não é uma regra. Peso, a obesidade está acompanhada do aumento da pressão arterial, em muitos casos. Variação diária, por exemplo, é comum que durante o nosso repouso ou sono a nossa pressão diminua. Medicações antihipertensivas ou medicações que aceleram o metabolismo, isso vai ter um reflexo direto na pressão arterial. Atividade física,
também a gente sabe que durante e logo em seguida da atividade física a pressão vai alterar. Tabagismo, né, a gente sabe que tem uma influência direta também, a nicotina acelera o metabolismo e aí causa aumento da pressão arterial. Dor também vai causar, doença pode causar aumento ou diminuição da pressão arterial. E o material que a gente está usando, se ele não estiver adequado, ele vai alterar o valor da pressão arterial. Não quer dizer que altera o valor real, mas a gente vai ter um valor falso dessa pressão. Então a gente tem que ter atenção a isso e considerar esses fatores antes de verificar a pressão arterial. A PA a gente tem alguns aspectos, né? E ela é dividida em pressão arterial sistólica, diastólica, pressão de pulso e pressão arterial média. A pressão sistólica é a pressão máxima sanguínea percebida no interior da artéria, da artéria aorta e vasos sanguíneos, durante a contração ventricular esquerda, ou seja, a sístole. E aqui a gente percebe ali do lado esquerdo, em vermelho, né, a hora que o sangue é ejetado pela artéria e passa por todas as outras artérias, né, menores do corpo. E aí a gente tem o valor da pressão arterial sistólica. Pressão arterial diastólica é o valor da pressão sanguínea final obtida com o relaxamento do coração, no momento da diástole. A gente vê ali, a hora que o coração relaxa, as câmeras se enchem de sangue e depois acontece a sístole novamente. Então, pressão arterial diastólica acontece no momento de enchimento do coração. Aqui deu uma distorcida no meu slide, mas tudo bem. Pressão de pulso representa a característica pulsátil da circulação sanguínea, reflete o volume de ejeção sanguínea. Então, a pressão de pulso é a pressão arterial sistólica, menos a pressão arterial diastólica, e o valor esperado é que seja de 30 a 40. O que é preocupante? Pressão de pulso menor que 30. Né? Isso remete, isso vocês vão ver lá na frente também, remete a um possível choque. Tá bom? Indica situações de choque. Pressão arterial média. A pressão arterial média é a pressão de força, é a pressão que força o sangue no sentido dos tecidos. É uma média de todo o ciclo cardíaco. Então, ela se dá com o cálculo da pressão arterial diastólica mais 1/3 da pressão de pulso. Valores da PA. É expressa em milímetros de mercúrio. Os valores são separados em sistólicos e diastólicos. Aqui eu dei um exemplo, 120 por 80. 120 é o valor sistólico e 180 é o valor diastólico. É muito importante a gente não registrar e nem falar de outra forma. Às vezes a pessoa fala, quanto que deu? Deu 12 por 8. Tudo bem, você até falar isso para o seu paciente, se ele não for da área da saúde, ele ser considerado leigo. Se você falar 120 por 80, ele pode não entender. Mas na hora de registro, de conversar com outro profissional da saúde, é importante falar o valor completo, 120 por 80. Na hora que eu apresentar os valores, né, padrão de pressão arterial, eu vou explicar o porquê é importante não falar 12 por 8, sim 120 por 80. Ou 122 por 88, 124 por 82 e assim por diante. A gente vê que a pressão arterial normal, isso é baseado nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é menor ou igual a 120, a sistólica, e menor ou igual a 80, a diastólica. Veja bem, se o paciente está com uma pressão de 122 por 82, e você arredonda para 120 por 8, para 12 por 8, ou 120 por 80, eu vou achar que a pressão arterial dele está normal, mas na verdade ele pode ser considerado pré-hipertenso, né? Então 120 é muito diferente de 122, assim como 80 é diferente de 82. Então a gente não deve abreviar. E aí a gente tem os outros valores, que reforçam essa necessidade de escrever o valor e falar o valor corretamente. Então, pré-hipertensão, a sistólica é entre 121 e 139, e a diastólica entre 81 e 89. Hipertensão estágio 1, 140 a 159 a sistólica, 90 a 99 a diastólica. Hipertensão estágio 2, 160 a
a 179 a sistólica, 100 a 109 a diastólica. Estágio 3, maior ou igual a 180 a sistólica, maior ou igual a 110 a diastólica. Certo? Então, essa referência tá aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2017, e isso sofre alterações periodicamente, então é bom a gente sempre estar consultando, ok? Equipamentos para aferir a PA, a pressão arterial. Estetoscópio, então a gente tem aí as partes do estetoscópio, e a gente vai usar a campânula ou diafragma para aferir a pressão. Tem literatura que fala para usar a campânula, tem literatura que não consta isso, tem literatura que fala para usar o diafragma, tem estetoscópio que não existe campânula, só tem o diafragma, tudo bem? Então, se vocês tiverem disponível pelo menos o diafragma, já está ok para usar esse estetoscópio para verificar a pressão arterial. Aqui nós temos o esfigmomanômetro, ele é composto de várias partes. Nós temos o manômetro de pressão, a câmara inflável de borracha, o manguito, a válvula de escape, o bulbo de pressão ou pera, ok? Só porque no roteiro vão estar esses nomes, é importante vocês saberem o que é cada parte do esfigmomanômetro, que é o nosso aparelho de pressão. Os tipos de esfigmomanômetros, nós temos o aneroide, que é aquele que tem o ponteirinho, certo? Nós temos o digital e nós temos o de coluna de mercúrio. O de coluna de mercúrio não é mais utilizado por causa da toxicidade do mercúrio, ok? Quando quebrava essa coluna de mercúrio, esse mercúrio era um problema para descartá-lo, ok? Então hoje vocês vão ver muito o aneroide e o digital. Ações do profissional que influenciam no valor da PA. Pressão excessiva do diafragma sobre a artéria. Então, na hora que for posicionar o diafragma em cima da artéria para eu auscultar os valores da pressão, se eu fizer uma pressão muito grande, isso altera o valor. Isso pode causar espasmo de artéria. Por esse motivo, não é indicado a gente colocar o diafragma do estetoscópio embaixo do aparelho de pressão, da braçadeira ali do manguito, tá bom? Porque vai fazer uma pressão excessiva. E aí pode dar um valor inadequado. Insuflação excessiva. Vocês vão estudar no roteiro e vão ter a oportunidade de fazer isso na aula prática, que a gente vai ter que, depois de estimar o valor da pressão arterial sistólica por meio de palpação, a gente vai insuflar 30 milímetros de mercúrio a mais, para depois a gente ir esvaziando assim, o manguito e conseguir auscultar os valores de pressão. Se eu insuflar demais, isso também pode causar espasmo de artéria e dar um valor inadequado. Deflação muito rápida, eu posso perder a ausculta de algum som, tá? Que é a hora que você esvazia, você solta o ar muito rápido do aparelho de pressão. Mãos e equipamentos excessivamente frios pode causar vasoconstrição local ou até um desconforto, que isso pode aumentar a pressão. Escolha errada do tamanho do manguito. Manguito grande demais, você subestima o valor de pressão. Manguito apertar ou pequeno, do que o recomendado, você hiperestima o valor de pressão, ok? Outras condições, que vão influenciar. Se o paciente ingeriu algum medicamento que altera a pressão, então assim, você tem que investigar isso. Você tem que garantir que o paciente esteja em repouso de 5 a 10 minutos antes de verificar a pressão dele. Se ele tiver feito exercício físico intenso, aí de 60 a 90 minutos antes da aferição da pressão. Então, vamos pensar que o paciente chegou ali na sua consulta de bicicleta, ele pedalou 20 minutos até chegar na sua consulta. Isso é considerado um exercício físico intenso. Então, tem que ser um repouso grande, de 60 a 90 minutos. 30 minutos antes da aferição, evitar alimentos estimulantes ou calmantes. Então, dentre esses alimentos estão café, chás que acalmam ou que aceleram o metabolismo, tá? Então, a gente tem que ter atenção. Fumar, então tem que pedir para o paciente não fumar nos últimos 30 minutos.
É importante pedir para o paciente esvaziar a bexiga, não ter ingerido bebida alcoólica. A bebida alcoólica não tem um tempo limite, porque ela tem que ser eliminada antes, né? É importante orientar o paciente a não conversar durante o procedimento. As costas e os pés devem estar apoiados, então o paciente sentado com as costas apoiadas, os pés no chão, sem estar com as pernas cruzadas. Isso tudo pode influenciar no valor da pressão. O braço do paciente deve estar livre de vestimentas, apoiado em uma superfície próxima, né, do corpo e plana, não pode estar com o braço assim, esticado. Palma da mão voltada para cima, cotovelo levemente fletido e o braço tem que estar no nível do coração. Evitar também a ferição da pressão arterial em membros puncionados com infusão venosa. Paciente que faz hemodiálise, ele tem fístula arteriovenosa. Pacientes com mastectomia, né, e com esvaziamento do tecido linfático axilar e presença de traumatismos, presença de lesão, qualquer alteração daquele membro, ok? Então, a gente evita a ferição nesses membros. Braço posicionado acima do nível do coração vai dar um valor inadequado, dá uma PA falsamente baixa. Estima-se valores de 13 a 17 milímetros de mercúrio, mais baixo do que o normal. Braço posicionado abaixo do nível do coração, falso aumento da PA. Manguito estreito para o membro de ausculta, já falei disso, aumento falso da PA. Manguito colocado frouxo vai dar um valor alterado. Várias verificações consecutivas no mesmo membro. Precisei repetir a ferição da PA, eu preciso esperar pelo menos 1 minuto entre uma avaliação e outra, ok? No mesmo membro. Condições que impedem a ferição da PA nos membros superiores. Nós vamos passar para os membros inferiores. Neste caso, a gente vai usar a artéria poplítea, tá? O manguito de tamanho adequado, então a gente tem que medir a circunferência da coxa. Rodrigo, mas não pode ser ali na artéria no dorso do pé? Não pode. Não deve, na verdade, porque quanto menos calibrosa a artéria, mais chance de ter alteração do valor real. Tudo bem? Então a gente segue a mesma técnica, no entanto, a gente vai fazer isso na coxa e auscultar a artéria poplítea. É importante lembrar que nos membros inferiores, a pressão arterial sistólica é de 10 a 40 milímetros de mercúrio mais elevada do que dos membros superiores, ok? Então, a gente tem que ter essa noção na hora de ter algum valor de referência. Aqui nós temos as fases de Korotkov. Então, aqui tem um vídeo, mas não vai rodar aqui. Depois eu mando o vídeo para vocês. Então, a gente tem a fase 1 até a fase 5. Vocês já devem ter visto isso em fisiologia. Ou vão ver ainda. O que a gente ausculta, né, na aferição da PA? A hora que a gente vai esvaziando o manguito, vai soltando o ar, a gente vai escutar o primeiro batimento da fase 1, né, das fases de Korotkov, e o último batimento da fase 4, porque a fase 5 ela é silêncio absoluto, ok? Então, o primeiro batimento que a gente ausculta é o valor da pressão arterial sistólica. Então, a hora que eu ausculto o primeiro batimento, eu tenho que olhar no manômetro e ver em qual marcação o ponteiro está. E aí, aquele é o valor da pressão arterial sistólica. E o último som, né, o último batimento, que é da fase 4 dos sons de Korotkov, é o valor da pressão arterial diastólica. Tá bom? Então, se vocês vão ver lá na aula prática, o que eu vou ter que treinar é o meu ouvido e o meu olho, para eu identificar em qual marcação o ponteiro está na hora que eu ausculto o primeiro som e o último som. O último batimento, primeiro e último batimento. Então, para a nossa aula de habilidades, que vocês vão seguir aí o calendário que eu já mandei, tem que ter aí o conteúdo dessa aula e estudar o roteiro do procedimento. O roteiro chama Verificação da Pressão Arterial, ele está disponível no site do LHS, o endereço é www.lhsribeirão.com.br, sem acento, na página Roteiro de Estudos, ok? Lá vocês podem até fazer o download do roteiro em PDF, pode levar na aula impressa, pode levar no celular, fique à vontade.
Essas são as referências que eu utilizei, né? Esses livros vocês têm disponível na biblioteca aqui da nossa faculdade, e vocês têm aí o link de acesso, né, na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pessoal, qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, só falar comigo, e a gente se encontra na nossa aula prática. Um grande abraço.